Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes, bem-vindos à Central do REIT. Vamos comentar aqui nesse vídeo um pouco mais sobre os REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. Mas antes de mais nada, se você não conhece o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para a gente poder fazer toda semana um conteúdo de qualidade para vocês. Vamos falar aqui dos REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. No primeiro vídeo falamos aí dos REITs de hipoteca, né, os mortgage. Agora vamos falar um pouco mais sobre os equity REITs. O primeiro REIT da nossa lista aqui é o Shetland Loading Trust, código dele CLDT. Inclusive ele está com dividendo suspenso, é lógico, faz parte aí dos REITs de hospedagem que sofreram muito durante a pandemia, foi um dos setores mais afetados aí com o fechamento da economia, e com isso eles acabaram ter que suspender seus dividendos aí para manter suas operações, é claro. Eu acho que até que o investidor entendeu isso, mas a cotação não entendeu muito, né? Esse REIT, é interessante a ideia dele, porque ele é um REIT, apesar de ele ter uma receita muito dependente de um inquilino aí, que é o Residence Inn, né? 71% aí vem desse inquilino. A gente vê outros inquilinos ali como Homewood Suites, Hampton Inn, Courtyard, assim por diante. Mas um ponto que eu gosto de ressaltar desse REIT aqui, dentro do setor de hospedagem, é que a maior parte da receita dele, maior parte não, né? A parte relevante ali, 25%, vem do Silicon Valley, o Vale do Silício. Para quem não sabe, é onde ficam ali as grandes empresas de tecnologia em si, né? Como a Google, Facebook, assim por diante. Então, esse REIT ainda conseguiu se manter ali durante a pandemia, né? A receita ainda mais alta, eu vou mostrar daqui a pouco. Que a outra parte da receita dele, 12% aí vem de Nova York, 10% de Los Angeles e assim por diante, né? E por que esse é um ponto relevante quando eu falo desse REIT? Porque quando a gente compara que a receita por quarto, quarto que eu falo é o quarto mesmo, é o quarto de hospedagem, lá do segundo trimestre de 2020 do terceiro trimestre de 2020, ele foi um dos REITs que mais conseguiu se manter com a receita alta por quarto, que é o RevPAR. Então, ele inclusive superou aí Apple, Hershey, Diamond Rock, diversas outras empresas aí, não só REITs, né? E a gente vê ali no terceiro trimestre que eles conseguiram se manter acima da média do mercado também. Isso, em grande parte, vem pelo seu portfólio aí muito bem localizado nos grandes centros, né? Principalmente o Vale do Silício ali e Nova York, o que permitiu com que esse REIT ainda se mantivesse ali, de certa forma, ainda uma sobrevida melhor do que os outros REITs do setor, né? Aqui ele mostra a queima de caixa dele, né? Porque, é lógico, esses REITs, a gente tem que lembrar que os REITs de hotéis, eles operam ali com um gasto operacional muito alto, eles precisam quase que de 50% de ocupação dos seus quartos para ficar ali no 0 a 0, né? Só para manter a operação dele. E a gente vê aqui os REITs que mais queimaram caixa ao longo da pandemia, né? E o Chatham foi um dos que queimou menos caixa aí, né? Em torno de 1.600.000, enquanto vê outros REITs aí como Host, Park, que tiveram aí o fechamento de mercado, afetou bastante eles, né? E como que esse REIT tem se comportado aqui? A gente vê aqui que desde os últimos 10 anos, aliás, a gente vê o Chatham em laranja versus o VNQ, que o VNQ é o maior ETF de REITs, e a gente vê o VNQ aí em roxo, né? Então, em cotação, enquanto o VNQ retornou aqui para o acionista 60% nos últimos 10 anos, o Chatham está sofrendo bastante, né? Menos 8,7%. Certo? Então é um REIT de hotel aí, como eu falei, um REIT que acaba sofrendo pela pandemia, né? Outro REIT que faz pagamento de dividendo mensal e que suspendeu, e esse eu acho que é um dos queridinhos aqui do investidor brasileiro, é o EPR Properties. EPR Properties ele se coloca ali não como um REIT, ele é um REIT net lease, né? Ou seja, tem uns contratos ali longos, onde o cliente é responsável por seguro, manutenção, seguro e imposto, e com isso esses REITs costumam ter uma margem operacional ali um pouco maior, né? O que acontece? EPR Properties, apesar de ser net lease, eles se colocam como um REIT de experiência. Ali eles não são nem varejo, nem, enfim. Mas grande parte da sua receita é oriunda de cinemas, né? Ele tem não só cinemas, mas boliche, enfim, pista de esqui, assim por diante. Aqui está a parte de receita deles. A gente vê que 47% da receita é oriunda dos cinemas. Então a gente sabe aí que os cinemas fecharam, né? O próprio cinema AMC sofreu bastante durante a crise, quase fechou as portas, tiveram que fazer uma série de emissão de ações e graças ao pessoal aí que fez os short squeeze,
essa emissão de ação conseguiu dar uma sobrevida aos cinemas AMC, né? Mas não tem só cinema AMC aqui, tem cinema Regal, Cinemark, assim por diante. 26% da receita dele vem do que se chama de item play, que são aqueles boliche, ali você tem a questão de experiência também das pessoas, né? E ali as pessoas comem também. 8% pista de esqui, 7% atrações, né? Tem diversas atrações, até mesmo no Colorado Rapids, onde o pessoal desce lá no caiaque, nos rios, assim por diante. E tem uma parte também ali de escolas, né? Que até o Rich já falou aí que fim desses contratos com escolas, não querem mais operar esse tipo de portfólio, se voltar somente para o portfólio de experiência deles. E como tem sido a cotação de EPR Properties nos últimos anos? Ele não tem sido um REIT que tem performado muito acima do VNQ. Né? Quem compara aqui é o VNQ em roxo, EPR em laranja, a gente vê que o EPR vem acompanhando ali quase que de perto o VNQ, mas durante a pandemia foi um dos REITs que mais sofreu, né? Ele caiu bastante, principalmente por essa dependência que ele tem de cinema, perspectiva de fechamento aí, e falência até de alguns cinemas. E esse portfólio de cinema não é tão simples de se alterar, né? Você tem que lembrar que um cinema não é só você chegar lá e mudar ele para uma loja da Ross, assim por diante. Então, isso foi um complicador aqui que o investidor acabou saindo dele. Né? Mas ele ainda está ali longe de chegar ao patamar que ele estava antes da crise. Ele suspendeu dividendos. Eu gosto sempre de lembrar aqui que esse REIT, ali quando começou a crise em março de 2020, eu lembro claramente que o conselho se reuniu rapidamente para poder aprovar recompra de ações, né? Porque eles não tinham a ideia de que a pandemia ia ser tão grave como foi. Assim que eles viram que a pandemia se ia estender, a primeira coisa que eles fizeram foi suspender os dividendos. É um REIT que tem bastante caixa, né? Então o caixa deles permite eles ter uma sobrevida de mais de 4 anos se não tiver nenhuma receita. A receita vem voltando ao longo do tempo. Mas agora, com a abertura de economia dos Estados Unidos, espero que os cinemas vão voltar a faturar, né, com a questão também até de lançamentos de filme. Então, esse é outro REIT aqui que faz pagamento de dividendo mensal, mas, infelizmente, para você investidor, só lembrando aqui que os dividendos estão suspensos, né? Espera-se, inclusive, aí que se voltar a pagar dividendo logo, a cotação dele venha a subir. Né? Aqui é comparando o preço dele desde o auge da pandemia, né? Mostrando tanto que ele se valorizou, porque ele bateu lá no fundo, foi muito mais fundo do que o VNQ. Então, ali desde março, 24 de março, que foi o fundo lá do S&P 500, a gente vê que ele teve muita volatilidade, mas ele já se valorizou 124% contra 59% do BNQ. Outro REIT aqui que faz pagamento de dividendo mensal, Gladstone Commercial. Esse aqui é um dos REITs aqui que o pessoal pergunta muito também. O código de negociação dele é good. Exatamente, bom, né? É GOOD, né? Eles colocam ele como bom, mas vamos ver se ele é bom mesmo. Ele é um REIT que ele tem um portfólio tão diversificado, né? 53% da sua receita vem de escritórios, 43% industrial, 3% de varejo e 1% ali de medical office. Então ele trabalha ali em quase todas as áreas, mas o foco principal dele ali acaba sendo industrial e escritório. O portfólio dele também não é aquele, mesmo o portfólio industrial dele não é aquele de alta qualidade, como a gente vê em Prologis, outros REITs. Ele tem um portfólio um pouco mais antigo. O que atrai muito investidor em Gladstone é 2 pontos principais. Né? Primeiro, o yield, costuma ter um yield bem elevado, como a gente pode ver ao longo dos anos, né? Tirando ali a crise, é lógico, na pandemia, onde a cotação despencou, o dividend yield sobe, em média a gente vê que ele tem um dividend yield ali em torno de 7 a 8%, e que para o mercado americano é muito alto, né? Isso atrai muito investidor. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que é o dividendo mensal também, que é um dos atrativos aqui desse REIT. Mas o que a gente paga aqui para olhar? É o dividendo dele, né? O REIT, ele precisa crescer dividendo. Não basta a gente comprar um REIT e deixar lá, achar que tá tudo certo, tá tudo bom, o dividend yield tá elevado, porque senão não adianta muito ao longo do prazo, né? Principalmente quem quer renda. Esse REIT, desde 2009, que ele não aumenta o dividendo dele, fica no 1,50, como você pode ver, né? Tá lá, 2010, 2011 até 2020. E qual é o ponto negativo disso? Estados Unidos também tem inflação. O dólar tem inflação menor do que o nosso real, mas existe também. Então, o ideal é que o aumento dos dividendos acompanhe ali, no mínimo, a inflação. Então, o REIT tem passado por essa dificuldade, que é aumentar os seus dividendos ao longo do tempo, né? E aqui a gente vê, lógico, né? Um REIT que não aumenta dividendo, um REIT que não tem um portfólio tão bom assim, né? Que não vem crescendo externamente nem internamente, a gente vê a cotação sofrendo, né? Então, comparado aqui com o VNQ, a gente vê que o VNQ já retornou para acionista em
preço 60%, contra o Gladstone aí que retornou 17% nesses últimos 10 anos, né? Vamos para mais um REIT que faz pagamento de dividendo mensal, só que esse REIT agora é do setor de healthcare, setor de saúde nos Estados Unidos. O código dele é LTC, o nome dele é LTC, não tem muito segredo também, né? Esse REIT que ele é muito focado aqui em senior house, que são aquelas casas de repouso para idosos, e skilled nursing, que tá entre a casa de repouso e o hospital, são aqueles idosos ali que precisam de um cuidado um pouco maior, precisa de um médico, fisioterapia, assim por diante. No caso da senior house, o idoso costuma ter um pouco mais de independência, né? Ele é um REIT bem diversificado aqui, né? Como a gente pode ver ali, o portfólio dele hoje consiste em mais de 181 propriedades em 27 estados americanos, com aproximadamente 60% de residência para idosos, 40% focado em skilled nursing. A maior parte do portfólio dele está ali, como a gente pode ver aí na imagem, no Texas, né, no sul dos Estados Unidos, Flórida, Califórnia. Então, ele tem muito focado ali no sul dos Estados Unidos e Colorado ali também, né? Mas ele é bem distribuído aí para quem quer dar uma olhada nesses REITs de senior house, né? Ou de healthcare também dos Estados Unidos. Outro ponto que acho que atrai um pouco o investidor é o dividend yield dele um pouco mais elevado, né? Então, a gente olha aqui porque os REITs, é lógico, eles colocam como atrativo o dividend yield e o pagamento de dividendo mensal. Então, ao longo do tempo, a gente pode ver aí que o yield dele vem subindo, né? É comum a gente ver em REITs excelentes, REITs que tem perspectiva de crescimento, o dividendo crescer, mas o yield acabar descendo, né? Nesse REIT aqui, se a gente for olhar, a gente vê que o yield está subindo ao longo do tempo ali. É lógico, tem que desconsiderar ali o pico da crise, porque foi o pico da cotação, ali o vale, né, da cotação, então ele acabou subindo ali o dividend yield naquele período, mas em média ele vem aí com um dividend yield um pouco mais elevado também, ali na casa de 4, 5%, e não que seja extremamente alto, mas para o padrão americano aqui é um pouco mais elevado, né? E como tem sido o retorno dele? A gente vê VNQ em roxo, que tem retornado nos últimos 10 anos 60%, o LTC tem retornado para o investidor aí 45%. Isso só em preço, né? Só em cotação ali, não estou incluindo os dividendos aqui, reinvestimento de dividendos. Então, é lógico, quando a gente considera que o LTC, principalmente nos últimos 3, 4 anos, ele acaba tendo um yield um pouco mais elevado, esse retorno acaba sendo maior também para o investidor. E grande parte disso acontece por isso, né? Que eu falei aqui, o investidor que investe em REITs, ele espera crescimento desses dividendos. E o dividendo dele, apesar de ter crescido 35% nos últimos 10 anos, de 2017 para cá ele estacionou, não cresceu mais, né? Então ele vinha crescendo ali como uma escadinha. O investidor, principalmente aquele que quer renda, né? Gosta disso, porque isso permite você crescer o seu dividendo ao longo do tempo ali. Mesmo que o yield se mantenha, esse crescimento vai retornar ali, de certa forma, na cotação. Mas a partir do momento que o dividendo estacionou ali, muito investidor acabou perdendo atratividade nesse REIT aqui, né? E hoje, é lógico, falando aqui da pandemia, a gente sabe que muitas skilled nursing, senior house acabaram sofrendo com a questão da vacância, né? Aumentou muita vacância ali porque os idosos acabaram saindo dessas casas de repouso. Certo, pessoal? Falei aqui no nosso vídeo número 2 para vocês dos REITs que fazem pagamento de dividendo mensal. No vídeo 1 falamos dos REITs de hipotecas. Se você não assistiu lá, tá o card aqui acima, você pode assistir lá. E temos o vídeo 3. No vídeo 3, sim, nós vamos falar do filé mignon dos REITs que pagam dividendo mensal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, sugerindo até outros vídeos, outros REITs, para a gente poder falar aqui também no nosso canal. E o que você acha? Você acha que vale a pena entrar num REIT que paga dividendo mensal só pelo dividendo mensal? Aguardo vocês, a resposta de vocês aí. E quem não segue, temos também o nosso perfil no Instagram, Central do REIT, e temos o nosso canal do Telegram. Um abraço e até a próxima.